Irmãos, eu quero falar novamente sobre essa questão da doutrina da ressurreição e sobre a predestinação mais uma vez. Por quê? Porque esses temas que nós trazemos na internet não é ensinado no sistema, não é ensinado nas denominações, nas igrejas evangélicas e nem nas igrejas católicas. Então, todos esses ensinamentos, eles têm que ser passados para frente, tem que ser passado para os irmãos que está dentro do sistema ainda, está dentro das denominações. Por quê? Porque o Eterno tem nos mostrado grandes coisas. O Eterno nos mostrou que a Trindade não existe. A Trindade é uma abominação que foi inventada pelo catolicismo romano. Nós até lançamos aí um livro aí que chama Desmascarando o Dogma da Trindade. Então, você que está nos assistindo pela primeira vez, nós temos esse livro aí lançado em PDF aí. Se você tiver curiosidade de ler, ele está aí gratuitamente para quem quiser ler. O nome do livro é Desmascarando o Dogma da Trindade. Nós também lançamos aí, junto com esse livro aí, na verdade são dois em um, a revelação do nome do Eterno, que é Ial, e o nome do seu filho, que é Ialche. Então, o Eterno tem nos mostrado muitas coisas. O Eterno nos mostrou que a imersão ela é feita no nome do Filho. Ela não é feita nos títulos da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós já lançamos vários vídeos aí falando sobre isso. O Eterno, então, tem nos mostrado grandes revelações. O Eterno nos mostrou que vai acontecer 2 arrebatamentos, um antes da tribulação e um depois da tribulação. O Eterno nos mostrou essa questão da ressurreição. Ele nos mostrou que os ímpios não vão ressuscitar. Nós vamos estar vendo isso nesse estudo. Então, o Eterno tem nos mostrado várias revelações que não são ensinadas dentro do cristianismo. Então, esse tema que eu estou trazendo aqui novamente é para que, principalmente para aqueles que não têm visto, né? Aqueles que não viram ainda. Mas para os irmãos também que estão nos assistindo, cada vez que nós adentramos nesse estudo, nós aprendemos mais e a nossa mente abre cada vez mais para nós entendermos com mais clareza. Então, eu vou estar lendo no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 2. Aqui diz assim: a doutrina sobre os batismos e a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. É isto o que faremos, se há tanto o Criador nos ajudar. Aqui, então, o apóstolo, ele fala sobre a doutrina dos batismos, das imersões, que tem a imersão no Espírito e a imersão nas águas. Os dois formam uma imersão só. Por isso que está no plural, batismo, nas águas e no Espírito. Igual o povo quando saiu lá do deserto. Eles foram emergidos em Moisés, nas nuvens e no mar. Então, por isso está falando batismo, batismos no plural. Isso aqui nós já aprendemos, que a imersão, os batismos, a imersão, ela é feita no nome do Filho do Eterno, Yahshua. Tem que ser feito no nome dele. Arrependei-vos e seja emergido no nome de Yahshua para a remissão dos vossos pecados, para perdão dos vossos pecados. E aqui também fala sobre a doutrina da imposição de mãos, sobre a doutrina da ressurreição e do julgamento eterno. É interessante que o cristianismo em peso não entende nenhuma dessas doutrinas, eles se desviaram por completo. Só ensina hoje heresia, estão totalmente fora da verdade do eterno. Então, essas doutrinas elas são fundamentais para quem quer andar nos caminhos do eterno. Os irmãos vão ver mais uma vez que a doutrina da ressurreição ela é muito importante. Por quê? Porque é nos ensinado que existe a superior ressurreição. E nós temos que alcançá-la. No cristianismo, você nunca vai ver falar isso. No cristianismo, eles nem imaginam o que é superior ressurreição. Eles não têm nem noção do que é isso. No cristianismo, eles ensinam que os ímpios um dia vai ressuscitar. Então, eles não têm conhecimento algum com respeito à doutrina da ressurreição. Tem até um professor aí de hebraico na internet aí que está ensinando aí que Yahshua não ressuscitou, que não existe ressurreição. Isso tudo aí é enganação. Então, tem pessoas que param para ouvir umas pessoas dessas. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre isso, então, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13. Ele diz assim: se não há ressurreição dos mortos, vou pegar o 13, se não há ressurreição dos mortos, também o Mashiach não ressuscitou.
E se o Mashiach não ressuscitou, vazia é a nossa pregação. Vazia também é a vossa fé. Acontece mesmo que somos falsas testemunhas do Criador, pois atestamos contra o Criador que ele ressuscitou o Mashiach. Se o irmão estiver com o microfone aberto aí, desliga, tá, irmão? Está dando eco. Aí diz assim, pois se os mortos não ressuscitam, também o Mashiach não ressuscitou. E se o Mashiach não ressuscitou, ilusória é a vossa fé. Ainda estáis nos vossos pecados. Por conseguinte, aqueles que adormeceram no Mashiach estão perdidos. E se temos esperança no Mashiach somente para esta vida, somos os mais indignos de compaixão. Somos mais dignos de compaixão de todos os homens. Mas não, o Mashiach ressuscitou dos mortos, primícia dos que adormeceram. Então, o apóstolo Paulo, o apóstolo Saul, ele traz aqui a questão da ressurreição, mostrando que Yahshua ressuscitou. E ele fala que aqueles que não creem que Yahshua ressuscitou já está perdido. Nós temos que crer que o Eterno ressuscitou Yahshua dentre os mortos e que ele também, por meio de Yahshua, vai nos ressuscitar. Então, quem é que não tem esperança de nunca ressuscitar? Os ímpios. Os crentes que servem o Eterno, um dia eles vão ressuscitar. Os predestinados, um dia vão ressuscitar. Porém, existe a ressurreição comum e a superior ressurreição. A ressurreição extraordinária, a melhor ressurreição. Isso não é ensinado no cristianismo. O cristianismo, além de ensinar erroneamente que os ímpios vão ressuscitar, eles ensinam que a ressurreição só existe uma ressurreição para todos, tanto para ímpio quanto para crente. Mas eles já estão ensinando errado que os ímpios vão ressuscitar, que os ímpios não vão ressuscitar. Então, é importante nós entendermos a doutrina da ressurreição e quem é que vai fazer parte dessa ressurreição. E é necessário nós entendermos a questão da superior ressurreição, porque só vai entrar no milênio para reinar com Yahshua quem participar, quem tiver parte na superior, na melhor ressurreição. Quem não tiver parte na melhor ressurreição, na superior ressurreição, esse vai para as trevas exteriores. Ele não vai entrar no reino. Então, os pastores, se os irmãos perguntar para qualquer pastor, para qualquer teólogo, para qualquer padre, para qualquer presbítero, para qualquer pessoa dentro do cristianismo, dentro do sistema, que ensina a doutrina da ressurreição, eles vão ensinar erroneamente. Por quê? Porque eles estão cegos espiritualmente. Então, nós temos que agradecer muito o Eterno Yahweh dos Exércitos, porque ele revelou várias coisas para nós. Revelou o seu nome, revelou o nome do seu filho, revelou as 7 eras da igreja, revelou que nós estamos na era de Filadélfia, revelou que a imersão é feita no nome do Filho, que não existe trindade. Ele revelou várias questões, ele revelou para nós, os 2 arrebatamentos, os vencedores, o filho varão, a mulher vestida do sol, são tantas coisas que, se for falar, nós vamos aqui encher uma folha de caderno aqui, se nós formos falar as questões que o Eterno revelou para nós. E uma delas é isso aí, é a doutrina da ressurreição. Nós entendemos ela hoje claramente. Aí os irmãos que estão em casa aí, que estão nos assistindo, quiser pegar uma Bíblia e conferir juntamente conosco para ver que o que nós estamos falando é verídico, pega uma Bíblia aí e acompanha conosco. Porque todas as coisas que nós falamos na internet, nós mostramos os documentos, nós mostramos provas. Não é igual os pastores que vão lá na denominação e falam da boca para fora e não prova com documento, não. Sem documento não existe prova, tem que ter documento. É igual o nome do Eterno, nós provamos através de documentos, nós provamos através da arqueologia e nós provamos através do hebraico e da revelação que o Eterno deu para nós através das Escrituras. Nós mostramos que o nome dele é Yahweh, o nome do seu filho é Yahweh. Então, nós vamos fazer isso aqui mostrando a revelação do Eterno e os documentos. Ok, irmãos? Então, veja bem, se os irmãos que estão aí participando, qualquer hora quiser parar aí e fazer uma pergunta dentro do assunto, pode parar, pode fazer a pergunta. Nós vamos estar tentando responder para os irmãos. Se os irmãos optarem em deixar para o final, no final os irmãos podem fazer as perguntas. Só que procure fazer as perguntas dentro do tema que nós estamos ministrando aqui, ok, irmão?
Então, veja bem, primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos. Primeira coisa que nós temos que fazer é tirar os fermentos que foram acrescentados dentro das Escrituras. Porque nem toda a Bíblia é as Escrituras. A Bíblia contém as Escrituras, mas ela contém muitos fermentos. A palavra Bíblia significa o ajuntamento de livros, os livros. Mas nem tudo aqui é a Escritura, tem um fermento no meio. Se não lançarmos o fermento fora, nós não vamos aprender a revelação do Eterno nunca. Tem que tirar o fermento para ganhar a revelação do Eterno e trazer o ensinamento correto. Se misturar mentira com a verdade, você não vai chegar ao conhecimento da verdade nunca. Tem que tirar a mentira para fora. Então, a primeira coisa que eu quero fazer para os irmãos é isso aqui. Eu vou ler aqui, ó. Mateus, capítulo 27, versículo 52. Vai falar de uma ressurreição. Olha o que está escrito aqui, ó. Isso aqui é fermento. É mentira. Nós vamos estar provando que é mentira. Por quê? Mateus 27, 52 diz assim. Vou pegar os 51 em diante. Nisso o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Abriram-se os túmulos e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos após a ressurreição de Alves, entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. Está falando que na hora que Alves morreu, a terra tremeu, os túmulos se abriram e pessoas que haviam morrido ali há vários anos, pessoas que estavam mortas ali no cemitério, ressuscitaram. Depois foram vistas entrando para dentro da cidade. Está errado. Isso aqui nunca aconteceu. Por que, Romeu? Isso aqui nunca aconteceu. Porque, veja bem, meus irmãos, no livro de Atos, capítulo 26, não vou ler todas as passagens, não. Meus irmãos podem anotar com a caneta. Se quiser ler aí, também pode ler. Não vou ler todos, porque senão a live fica muito grande. Atos, capítulo 26, versículo 23. Fala que Ial ressuscitou Ialcha e fez dele o primeiro dentre os mortos. Ele foi o primeiro, lá diz assim, ele é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Deixa eu ler essa passagem, vou ler. Atos 26, versículo 23, que diz assim, 26, versículo 23. Que o Machia deveria sofrer e que, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, anunciaria a luz ao povo e aos pagãos. Está falando que Ialcha, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Então, se aquele povo ressuscitou na hora que Ialcha morreu, então eles são os primeiros a ressuscitar dentre os mortos. Só que as Escrituras ela não podem entrar em contradição. No livro de Timóteo diz que toda Escritura é inspirada pelo Eterno, ela é inspirada pelo Espírito do Eterno. Homens inspirados pelo Espírito do Eterno escreveram as Escrituras. Então, se eles foram inspirados pelo Espírito Santo, eles não podem entrar em choque entre si. O que um fala num livro, o outro tem que confirmar no outro livro que ele escreveu. O apóstolo Saulo escreveu algumas epístolas, Pedro escreveu uma, outros escreveu outras. Porém, tem que testificar, tem que encaixar. Um texto tem que encaixar com o outro. Senão você não vai entender a doutrina do Eterno, porque está entrando em choque. Como é que um livro aqui, o livro de Mateus aqui, tem um versículo que está dizendo que os primeiros a ressuscitar foram aquele povo ali que quando Ialcha morreu, eles ressuscitaram. Então, se eles ressuscitaram na hora que Ialcha morreu, então eles são as primícias dos que dormem, e não Ialcha. Porém, eles não ressuscitaram. É por isso que o livro de Lucas e o livro de Marcos não narra isso. Não narra essa história de que na hora que Ialcha morreu, pessoas ressuscitaram. Não traz isso. Por quê? Porque o correto é o que está aqui no livro de Atos, 26, versículo 23. Ialcha é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Aonde mais tem isso, Anderson? Colossenses, capítulo 1, versículo 18, fala: Ialcha é o primogênito dentre os mortos. O que é o primogênito? O primeiro dentre os mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Além dele ter sido o primeiro a ressuscitar, ele é o primeiro e o único. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, Ialcha fala: eu sou aquele que estive morto, mas eis que estou vivo pelo século do século e tenho a chave da morte nas minhas mãos. Então, Ialcha é o primeiro e o único a vencer a morte. Mais uma confirmação está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23. Lá diz assim: a ressurreição vai acontecer na ordem
cronológica, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul fala. A ressurreição vai acontecer da seguinte forma: Yahshua primeiro, depois as primícias, depois os que são de Yahshua na sua volta. 3 ressurreição. Primeiro, Yahshua. Depois, as primícias, os vencedores. Depois, os que são de Yahshua na sua volta. Então, ele fala de 3 ressurreições acontecendo, cada uma na sua categoria. Mas primeiro ele mostra que quem ressuscitou foi Yahshua. Então, Yahshua é o primeiro e o único. E aí você chega agora, então, no livro de João. Quando eu digo que esse livro é herético e é maligno, tá aí mais um ponto, para a pessoa não contestar comigo, que tem pessoas que falam, você não pode falar. Não, esse livro ele é maligno, ele é totalmente herético, do início ao fim. Vou mostrar só essa heresia aqui agora, porque o que acontece? João, suposto escrito por João, não foi eu, aonde fala da ressurreição de Lázaro, capítulo 11, versículo 23, diz assim, 22, mas ainda agora sei que tudo o que pedires ao Criador, ele te concederá. Isso aqui, no caso, seria Marta falando para Yahshua. Disse-lhe Yahshua, teu irmão ressuscitará. Olha a palavra, ressuscitará. Se vocês pegar os livros de Marcos e Lucas, vocês vão ver, daqui a pouco vocês vão ver, nós vamos ler aqui, vocês vão ver que não aparece a palavra ressuscitar para ninguém, a não ser para Yahshua. Lucas falou assim, o filho do homem há de ressuscitar no 3º dia. Correto, porque Yahshua ressuscitou no 3º dia. Mas quando o filho da viúva estava sendo levado para poder ser sepultado no cemitério, Yahshua veio, botou a mão no esquife, parou, orou para o rapaz, e o rapaz reviveu. Lá, hora nenhuma diz que o rapaz ressuscitou. Por quê? Porque a palavra ressuscitar ali só se refere a Yahshua. Quando se refere aos crentes, é para o futuro. Para o futuro. É para depois da ressurreição de Yahshua. Ninguém ressuscitou até hoje ainda, a não ser o Filho do Eterno. Então aqui está falando da ressurreição de Lázaro, de um homem que ficou 4 dias na sepultura. Olha aqui agora. Sei, disse Marta, que ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse-lhe Yahshua, eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem viver e crê em mim, jamais morrerá. Crê nisso? Aí mandou tirar a pedra e orou, e aí disse que o Lázaro ressuscitou. Mentira! Se Lázaro houvesse ressuscitado, vou voltar de novo, vou repetir de novo. Se Lázaro houvesse ressuscitado, Lázaro seria o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. E não Yahshua. Está vendo aí, irmãos? Entrando em contradição? Não pode entrar em contradição. Então, Lázaro não ressuscitou. O texto teria que virar e falar assim, não, Lázaro foi revivido, ele reviveu. Não, tá, o texto está dizendo aqui, ó, ele vai ressuscitar, porque eu sou a ressurreição e a vida. Então, heresia. Sai fora desses livros, porque esse livro não vai deixar você entender a questão, a doutrina da ressurreição nunca. Por isso que os teólogos, e quem traduziu a escritura, coloca lá assim, um texto em cima assim, ó, eles colocam em cima as frases, a cura daquela mulher leprosa, a mulher leprosa foi curada, e Yahshua expulsa o endemoniado de Gadareno. Eles colocam essa frase para você localizar, aonde você quer localizar esse acontecido, eles colocam para poder facilitar. Então a questão é tão maligna que eles colocam assim, ó, Yahshua ressuscita a filha de Jairo. Presta atenção. Yahshua ressuscita a filha de Jairo. Isso aí é para você localizar. Não faz parte das escrituras. É algo que os teólogos colocam para poder facilitar. Isso não faz parte. É tanto que está escrito de preto, maior. Está escrito maior por cima da história do acontecido. Yahshua ressuscita a filha de Jairo. Yahshua não ressuscitou a filha de Jairo. Yahshua reviveu a filha de Jairo. Então, nós temos que entender isso tudo para entender a revelação do Eterno. Então, eu creio que os irmãos até aqui estão entendendo. E isso são contradições. Então, não faz parte da doutrina da ressurreição. Isso tem que ser lançado fora para nós entendermos a doutrina da ressurreição. Então, agora eu posso passar para a questão do ensinamento que eu quero passar para os irmãos com respeito à doutrina da ressurreição.
A ressurreição, o que é a ressurreição? Já falei em vários vídeos. É voltar num corpo de glória. Ressuscitar é voltar num corpo de glória. Se a pessoa voltou nesse corpo de carne, ele não ressuscitou, ele reviveu. E uma pessoa que reviveu, ela não fica mais do que 24 horas. Não. É de um dia para o outro, no máximo. De um dia para o outro, no máximo. Na questão de Lázaro, aí, por exemplo, seria uma ressurreição. Ele teria que voltar no corpo de glória, porque 4 dias que ele estava morto. E Alcha ficou 3 dias morto. O corpo entra em decomposição. O corpo desmancha. A carne apodrece. A carne apodrece. E aí, se a pessoa voltar, é uma ressurreição. Ele volta no corpo de glória. E aí você chega no livro de Romanos, capítulo 8, fala, e Alcha tendo sido ressuscitado dentre os mortos, a morte já não tem mais poder sobre ele. Por quê? Porque ele voltou no corpo de glória. Ele não reviveu. A filha de Jairo voltou a morrer novamente. Por quê? Porque ela não ressuscitou. Ela reviveu. Então, ela reviveu, voltou a morrer. Ela não ressuscitou. Ressuscitou, acontece o quê? Volta-se num corpo de glória. Paulo diz, semeia-se o corpo natural e ressuscita-se em poder. Ressuscita-se em glória. A morte já não tem mais domínio sobre aquela pessoa, porque aquela pessoa venceu a morte. Por isso que diz que no dia da ressurreição, os crentes vão gritar assim, ó, onde, morte, está a tua vitória? Cadê a tua vitória? Você agora não tem poder mais sobre o meu corpo. Por quê? Porque eu ressuscitei. Ial me ressuscitou. Então, Ial me deu um corpo glorificado. A morte não tem poder mais sobre esse corpo. Porque esse corpo foi absorvido pela vida. A vida toma conta do corpo e o corpo reluz, resplandece, se torna imortal. Semeia-se corpo natural e ressuscita-se incorruptível, ressuscita-se imortal, cheio de poder. Não morre mais, não morre mais. Igual está no livro de Lucas. De quem que ela vai ser marido? Lá, quando ela foi casada com 5 homens aí, então quando ela ressuscitar, de quem que ela vai ser marido? E Alça disse assim, não haverá mais casamento, serão como os anjos no céu, não se casam e nem se dão em casamento. Por quê? Porque agora está no corpo de glória, não morre mais, serão imortais. Lá ainda vira, fala, deixa o livro de Lucas, fala assim, eles não podem mais morrer, serão como os anjos, serão imortais. Lucas capítulo 20, versículo 35. Então, ressuscitou, não morre mais. Não existe. Então, Lázaro não ressuscitou coisíssima nenhuma, porque isso é mentira. A filha de Jairo ressuscitou? Não. Então, por que os teólogos colocou lá? E Alcha ressuscita a filha de Jairo. E Alcha não ressuscitou a filha. E Alcha reviveu. Assim que tem que colocar. E Alcha reviveu a filha de Jairo. Mas eles não sabem disso por quê? Porque eles não entenderam a doutrina da ressurreição. Isso não foi revelado a eles. A doutrina da ressurreição foi revelada agora na nossa era. O Eterno nos deu. O Eterno me deu essa revelação e eu estou passando ela para os irmãos. E para quem está dentro do sistema que quiser ver, pode contestar. O tanto que quiser contestar aí, não vai conseguir contestar isso nunca. Porque uma vez que uma palavra do Eterno ela é revelada, ela destroça, ela arrebenta com toda mentira, com toda heresia. A Trindade aí caiu por terra, acabou. Arrebentou com tudo. Qual a revelação do nome? Arrebentou com esse nome pagão Jesus, que significa isso é um porco. O Eterno revelou uma vez, está revelado, não adianta mais. Pode contestar o tanto que quiser contestar a doutrina da ressurreição. Contesta aí os pastores. Eu desafio eles a contestar essa doutrina que eu estou ensinando aqui agora. Se um ímpio ressuscita, ressuscita nunca. E se reviver, é o mesmo que ressuscitar, não é? Existe aí experiência de quase morte. Entra na internet aí e coloca aí, experiência de quase morte. Pessoas falando que são do corpo e viu lá os médicos operando eles lá e depois eles voltou para o corpo. Eu acredito, realmente, o Eterno permitiu eu sair do corpo ali. Mas muita visão que eles têm de luz, de túnel branco, aquele pode ser um maligno mostrando para eles, e aí eles acham que agora morreu, eles não vai para lado nenhum, só vai para o paraíso e coisa boa. Não, ele pode ser uma enganação, porque pode ser não, é uma enganação, porque cada um vai ter que prestar conta ao Criador de si mesmo. E os ímpios não vão ressuscitar. E vai tomar qual o destino? O destino do abismo, o destino do inferno. Eles não vão para a glória. Os ímpios não vão para a glória, eles vão para o inferno.
Então, o que acontece? Se nós formos lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 22, fala do filho da viúva. Ela fala lá que Eliseu lá, ele orou para o rapaz, colocou a boca sobre a boca dele e orou, e o rapaz tinha morrido. Aí o rapaz, lá está escrito, e ele reviveu. Ele reviveu, não diz que ele ressuscitou. Mas quando você vai dentro das denominações evangélicas, dentro das igrejas evangélicas e dentro da igreja católica, diz que Eliseu ressuscitou o filho da viúva. Não, ele não ressuscitou o filho da viúva. Ele reorou e o Eterno reviveu, por meio dele, reviveu o rapaz. Agora, ressuscitar, o Eterno só vai ressuscitar as pessoas por meio de Ialcha. Reviver, o Eterno pode me usar para reviver uma pessoa. Mas para ressuscitar uma pessoa, o Eterno não vai me usar para ressuscitar pessoa nenhuma. O Eterno vai ressuscitar os crentes por meio de Ialcha. Onde está isso? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Ial dos exércitos é o único que tem poder para ressuscitar as pessoas. E ele vai fazer isso por meio de Ialcha. E quem são as pessoas que ele vai ressuscitar? Só os crentes. Ele não vai ressuscitar ímpio nenhum. Então, essa doutrina que os pastores têm ensinado aí, que os ímpios vai ressuscitar, lá no trono branco, tudo mentira. Não vai citar ímpio coisa nenhuma. Daqui a pouco os irmãos vão entender isso. Então, tem essa passagem, tem a passagem também do soldado, que quando Eliseu morreu, eles enterraram Eliseu, aí o corpo de Eliseu entrou em decomposição, os ossos de Eliseu ficou lá no túmulo. E aí eles jogaram o corpo de um soldado dentro da tumba de Eliseu. Quando o corpo do soldado tocou nos ossos de Eliseu, o Espírito do Eterno, a unção do Eterno, o poder do Eterno ainda se fazia presente nos ossos de Eliseu. Até os ossos dele estavam ungidos pelo Eterno, pelo Espírito do Eterno. E aí, quando o soldado tocou nos ossos de Eliseu, a Escritura diz, o soldado reviveu. Mas os pastores ensinam, ele ressuscitou. Ele não ressuscitou, ele reviveu. Lê lá nessa Bíblia. Está onde? 2 Reis 13, versículo 21. Pedro Carfos orou por uma mulher chamada Dorcas, e ela reviveu. Atos capítulo 9, versículo 32. E Alcha também orou pelo filho da viúva, parou o esquife, orou para o rapaz reviveu. A filha de Jairo reviveu. Não existe ressurreição para mais ninguém nas Escrituras, a não ser Ialcha. E aí depois, as primícias, que são os vencedores. E depois, na volta da tribulação, no final da tribulação, os que são de Alcha na sua vinda. Então, falta mais 2 ressurreições para acontecer. A ressurreição das primícias dos vencedores e a ressurreição dos crentes, que vai ficar lá no paraíso aguardando, que não se tornou vencedor, está lá no paraíso aguardando a ressurreição comum. Esses vão participar da ressurreição comum, que não se tornaram vencedores, estão lá no paraíso aguardando essa ressurreição. Vai ressuscitar. Por quê? Porque é uma promessa do Eterno para os crentes, que os crentes vão ressuscitar. Mas os ímpios, eles não vão ressuscitar. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, Atos capítulo 24, versículo 15. Quero mostrar por que os pastores pregam que os ímpios vão ressuscitar. Atos 24, versículo 15, que diz assim: e tenho no Criador a esperança que também eles acalentam, de que há de acontecer a ressurreição, tanto de justos como de injustos. Aqui, o apóstolo Paulo falando, eu tenho a esperança de que vai haver a ressurreição, tanto de justos como de injustos. Aí os pastores viram e falam assim, os justos são os crentes, os injustos são os ímpios. Só que aqui não está falando de ímpio, está falando só de crente. Por quê? Porque existe crente justo e injusto. Existe crente bom e crente mau. Todos dois vai ressuscitar. O crente que viveu uma vida de justiça, ele vai fazer parte da ressurreição dos justos, dos vencedores. Ele vai ter parte na superior ressurreição, na melhor ressurreição, porque ele alcançou os atos de justiça, que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 em diante. Fala da igreja fiel, fala que as suas vestes
são os atos de justiça dos vencedores. As suas vestes, que está sendo preparada para casar com Iaush, são os seus atos de justiça que ele alcançou ainda nessa era. Então, aqui está falando de crente justo e injusto. Ímpio não entra aqui. Aqui não está colocando ímpio, não. Os pastores falam, não, os injustos é os ímpios. E os justos é os crentes. Não, existe crente justo e existe crente injusto, crente mau. Olha o que fala aqui agora, aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Então não sabeis que os injustos não herdarão o reino do Criador? Não vos iludais, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem as pessoas de costumes infames, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os injuriosos herdarão o reino do Criador. Ele está falando de salvação? Não. Ele está falando do reino milenar. Os crentes, que ele está querendo dizer aqui, os crentes maldosos, os crentes idólatras, os crentes devassos, os crentes ladrões, os crentes injustos, não herdarão o reino, não vai entrar no milênio, não. Mas ele vai ressuscitar? Vai. Ele vai ressuscitar, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser jogado nas trevas exteriores. Por que ele vai ressuscitar? Porque ele foi predestinado para ser salvo. Mas para ele entrar no reino, então, o que tem que acontecer com ele? Ele tem que obter a ressurreição dos justos, obter a melhor ressurreição, a superior ressurreição. Vou mostrar daqui a pouco para os irmãos. Não vou entrar lá agora, não, para não fazer confusão. Estou só esclarecendo Atos capítulo 24, versículo 15, que quando fala justos e injustos ali, ele não está falando para ímpio, ele está falando para crente. É igual 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6 aqui, ele está avisando os crentes idólatras, ele está avisando os crentes adúlteros, os crentes beberrões, os crentes maldosos, os crentes devassos. Ele está falando para eles, vocês aí que são crentes maldosos, que continuam assim, nesse ritmo aí, não vai ter parte no reino milenar, porque o reino milenar é o reino dos justos. E Aos falou, os justos herdarão o reino. Os justos, os injustos não. Mas herdar o reino para ganhar a salvação é a mesma coisa? Não. Ganhar a salvação é uma coisa. Herdar o reino, entrar no reino, é outra. Totalmente diferente. Ganhar a salvação, o crente vai, mas para herdar o reino tem que ser justo, tem que alcançar a superior ressurreição. Vou pegar Daniel, capítulo 2, capítulo 12, versículo 2. Olha o que ele diz aqui, ó. E muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida eterna e outros para o opróprio, para o horror eterno. Então, na sua Bíblia está dizendo assim, ó, muitos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Só que essa tradução aí está traduzida errado. Vou mostrar no quadro aqui. Não sei se vai dar para os irmãos verem, mas olha aqui. Ó. Vou pegar aqui para vocês verem. Aqui, ó. De vermelho está grifado. Quero que vocês grifem. Presta atenção nessas três palavras. Muitos dormem, acordarão. Muitos dormem, acordarão. Por que eu quero que vocês prestem atenção? Porque esse capítulo aqui é usado pelos pastores, pelos teólogos, pelos padres, pelos líderes do sistema para falar de duas ressurreições. Para falar da ressurreição dos crentes e da ressurreição dos ímpios. Só que aqui não está falando de ressurreição de ímpio. Aqui está falando da ressurreição dos crentes que vão ressuscitar no final da tribulação. É tanto que o texto fala assim, ó, nesse tempo, levantar-se-á Mical, que é Iaush, que vai levantar. O que é levantar? Iaush vai vir para a terra para poder tomar posse do reino, para poder reinar. Então, ele está levantando para poder tomar posse. Levantar-se-á Mical, levantar-se-á Iaush. Iaush está levantando para tomar posse. O grande príncipe que se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia qual jamais terá havido até aquele tempo. Está falando da grande tribulação. Esse aqui é no final da tribulação. Desde que as nações existem. Mas nesse tempo, o teu povo escapará. Isto é, todos os que se encontrarem escritos no livro. Quem está com os nomes escritos no livro da vida é só os crentes. Aí veja bem agora, o que ele fala agora? Ele vira e fala assim, e muitos
dos que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Só que isso aqui está traduzido errado. Eu tenho um livro de escatologia aqui em casa, aqui, ó, que ele mostra a tradução correta. A tradução aqui é essa aqui, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra acordarão para a vida eterna. E os que não acordarem ficarão para o horror eterno. Muitos que dormem no pó da terra acordarão para a vida eterna. E os que não acordarem naquela hora, eles vão ficar para o horror eterno. Quem é os que não vai acordar? Os ímpios. Mas eles vão ressuscitar? Não. A alma deles, o espírito deles, está lá no inferno na hora dessa, está lá no Hades na hora dessa. Então está sendo guardado lá no Hades para o grande dia do trono branco, o julgamento do trono branco, que nós vamos ver daqui a pouco, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12. A alma deles está sendo guardada lá, a alma e o espírito, está junto, a alma e o espírito não separa, não. A alma e o espírito separam do corpo. Mas depois que a alma do ímpio e o seu espírito separam do corpo, mais nunca ele volta para o corpo, porque mais nunca eles vão receber um corpo. Eles vão ficar despidos para todo sempre e ainda lá no lago de fogo. Vai ser jogado no lago de fogo. Eles vão ressuscitar algum dia, Romeu? Vocês vão receber um corpo algum dia, igual os pastores ensinam? Nunca mais. O Eterno não vai dar corpo para nenhum deles. Vão ficar despidos, fora do corpo. A alma e o espírito deles vai ficar fora do corpo e sofrendo condenação eterna no lago de fogo, queimando o lago de fogo. Agora presta atenção. Por que eu estou colocando isso aqui? Presta atenção que o texto fala assim, muitos. O texto de Daniel não fala todos, senão incluiria os ímpios. Não está incluindo os ímpios aqui. Aqui está falando só de crente. É os crentes, muitos crentes. Por que está falando de crente? Porque está falando dorme. O que Alcha falou para a filha de Jairo lá, que falou para Jairo, falou, a menina não morreu, ela dorme. Então, quando as escrituras se referem aos crentes, fala assim, aqueles que adormeceram no Machia, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 18 em diante. Aqueles que dormem no Machia. Porque quem está em Alcha, ele não morre, ele dorme. É apenas um sono. A morte dele para o Eterno e para Alcha é apenas um sono. E Alcha vai vir despertar do sono os seus. Por isso que ele falou, a menina não morreu, ela dorme. E aí ele falou, Talita tecum, levanta-te, menina. Ele despertou ela do sono. Porque a morte do crente para o Eterno e para Yalcha não é uma morte, é um sono. Vai apenas ser despertado. Por isso que lá no livro de Lucas fala assim, que os crentes onde ressuscitar, o Eterno deixou bem claro lá na passagem das sarças ardentes. Ele diz, eu sou o Criador de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê? Porque para o Eterno todos eles estão vivos. Estão apenas dormindo, mas estão vivos. Porque o Eterno vai trazer eles para o seu corpo de glória. O Eterno vai dar um corpo para eles, o Eterno vai só despertá-los. Então, agora, os irmãos podem ver que está falando de crentes. Por quê? Muitos. Não é todos. Se fosse todos, aí estariam então, os ímpios, os crentes. Aí poderia até querer colocar. Mas não, é muitos. Por quê? Porque muitos. Porque nem todos dormem. É só os crentes que dormem. Os ímpios morrem. Então, quem é que dorme? Muitos. Muitos dormem. E muitos o quê? Acordarão. Está vendo aí a diferença? Muitos dormem e acordarão. Quem vai acordar eles? Yalcha. Igual ele acordou a filha de Jairo, ele vai acordar os dele. No final da tribulação, o texto está dizendo, vai haver um tempo de angústia, como nunca houve desde o princípio do mundo. No final da tribulação, esses crentes vão acordar. Para quê? Para ir para o tribunal do Machia para ser julgado. E eles, com certeza, os crentes que estão lá no paraíso agora, se eles não ressuscitar na ressurreição das primícias, se os crentes que estão lá no paraíso agora ficar para a ressurreição no final da tribulação, eles estão lascados, porque eles vão para as trevas exteriores. Se eles ficou lá no paraíso, não ressuscitou na primeira ressurreição, na ressurreição das primícias, eles vão ficar para a ressurreição, para a volta de Yalcha nas nuvens. Se eles ficar para a ressurreição, para a volta de Yalcha nas nuvens, eles vão ser julgados no tribunal do Machia e ser lançados nas trevas exteriores. Por quê? Porque eles não tiveram parte
na superior ressurreição. Mas eu estou mostrando Daniel 12 aqui, para os irmãos verem que Daniel 12 não está falando de ressurreição de crentes e de ímpios. Não. A tradução correta fala: muitos dos que dormem no pó da terra acordarão para a vida eterna, e os que não acordarem ficarão para o horror eterno. É assim que é a tradução correta. Os irmãos que já assistiram os vídeos aí sabem do que eu estou falando. Então, deixa eu passar aqui para frente. Aqui. Então, vou passar agora para a questão do zip aqui. Eu vou dar uma pincelada aqui bem rápido, na live, porque é muito grande. Eu não vou ler todas as passagens. No livro de Lucas, capítulo 20, versículo 34 e 35, fala assim: os que forem dignos de participarem da ressurreição dentre os mortos. Os que forem dignos de participarem da ressurreição dentre os mortos. Deixa eu ler aqui. Vou ler. Lucas 20, versículo 35. Mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro mundo e na ressurreição dos mortos não tomam nem mulher nem marido, como também não podem morrer. Ela não morre, porque ressuscitou. São semelhantes aos anjos, são filhos do Criador, sendo filhos da ressurreição. Mas presta atenção aqui agora. O que eu quero trazer para os irmãos? Mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro mundo e na ressurreição dentre os mortos. Quem é digno de ter parte na ressurreição? Só aqueles que estão em auge, só os crentes. Os ímpios são dignos? Não. Então, ímpio não ressuscita. Por que ímpio não ressuscita? Porque não é digno de ter parte na ressurreição. Não vai ressuscitar. Ele não é digno da ressurreição. Quem é digno da ressurreição? Os que estão em auge. Por quê? Porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, fala assim: um homem, Adão, o primeiro Adão, ele trouxe a morte. Ele trouxe a morte para o nosso corpo, Adão. Mas Yahshua trouxe a ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23. Um homem trouxe a morte, o outro trouxe a ressurreição. Mas Yahshua trouxe a ressurreição para quem? Só para quem está nele. Só para quem aceitou ele como Salvador e crê que ele é o Filho do Eterno. Então, só os crentes vão ressuscitar. Os ímpios não vão ressuscitar, porque eles não estão em Yahshua. Quem se une a Yahshua torna-se um só espírito com ele. Então, esses vão ressuscitar. Os ímpios não vão ressuscitar, porque eles não são dignos da ressurreição e eles não estão em Yahshua. A ressurreição é só para quem está em Yahshua. Porque Yahshua trouxe a ressurreição para os seus. E a Escritura diz que aquele que não tem o espírito de Yahshua não pertence a ele. Romanos, capítulo 8, versículo 9 e 10. Então, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 10 e 11, diz assim: se o espírito daquele que ressuscitou Yahshua dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Yahshua dentre os mortos dará vida também a vossos corpos mortais por meio do seu espírito que habita em vós. Se o espírito daquele que ressuscitou Yahshua habita em vós, aquele que ressuscitou Yahshua também vai ressuscitar vocês. Mas existe uma condição: se o Espírito Santo está dentro do seu espírito, você tem ressurreição. Se o Espírito Santo não está dentro do seu espírito, você não tem ressurreição. Então, os ímpios não têm ressurreição, porque eles não têm o Espírito Santo dentro do espírito deles. E a ressurreição vai acontecer por meio do Espírito Santo que está dentro do seu espírito. O que está escrito? Romanos, capítulo 8, versículo 10 e 11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Yahshua, o Espírito do Eterno, o Espírito do Pai, que ressuscitou Yahshua, habita no seu espírito, aquele que ressuscitou Yahshua dentre os mortos também vai ressuscitar você. Mas existe uma condição para isso, para você ressuscitar. O Espírito do Eterno tem que estar dentro do seu espírito. Todos os crentes têm o Espírito do Eterno dentro do seu espírito. Então, todo crente tem direito na ressurreição comum. Isso é um fato. Todo crente vai ressuscitar. Porém, existe uma ressurreição comum e uma ressurreição extraordinária. Melhor do que a ressurreição comum. A ressurreição comum é para todos os crentes. A melhor ressurreição, a superior ressurreição, é só por aqueles que morreu em prol do Evangelho, que pagou o preço, que renunciou à glória do mundo. Só esses que têm direito na melhor ressurreição. Por isso que a tribulação vai fazer muitas pessoas, as pessoas que estão vivas, que passar pela tribulação, no final da tribulação eles morrerem decapitados, nós vamos ver aqui, vocês vão ver que eles têm parte na melhor ressurreição. Por quê? Porque eles vão negar o governo do anticristo, vão rejeitar a marca da besta, vão morrer pelo evangelho e pelo nome do Mashiach. Então,
vão se tornarem dignos da melhor ressurreição. Esses vão entrar no reino também. Por quê? Porque a tribulação vai aperfeiçoar eles e eles vão dar a vida pelo nome e pelo evangelho. Aí eles vão entrar no reino. Por quê? Porque eles vão se tornarem participantes da melhor ressurreição. Olha o que diz aqui agora. Isaías 26, versículo 14. Se não tiver também, eu já vou citar para os irmãos aqui. Isaías 26, versículo 14, diz assim, ó, falecendo eles, não viverão. Morrendo, não ressuscitarão. Toda a sua esperança será exterminada. É o Eterno falando para o ímpio. Está dizendo assim, ó, falecendo eles, os ímpios falecendo, não viverão. Morrendo, não ressuscitarão. Os ímpios, então, não ressuscitam. Quando você chega em Isaías, capítulo 26, versículo 19, o Eterno começa a falar para os crentes. Fala assim, ó, a terra dará luz aos seus cadáveres e eles viverão. Eles vão ressuscitar, eles ressuscitarão. Isaías 26, versículo 19. Aí ele está falando para os crentes. A terra vai dar luz aos seus cadáveres e eles ressuscitarão, os crentes. O ímpio não. Falecendo, não viverão. Morrendo, não ressuscitarão. Então, o que acontece com o ímpio quando ele morre? O espírito e a alma dele desce para o inferno. Nunca vai experimentar a ressurreição. Olha o que está escrito no livro de... Até aqueles livros lá, Macabeus, aquele pessoal ali, eles tinham o entendimento de que o ímpio não vai ressuscitar. Aí, ó, estando ele já próximo a morrer, assim falou, é desejável passar para outra vida as mãos dos homens. Isso é Macabeus, presta atenção para os irmãos verem, ó. É desejável passar para outra vida a mão dos homens, tendo da parte do Criador a esperança de ser um dia ressuscitado por ele. Mas para ti, ao contrário, não haverá ressurreição para a vida. Então, esse aí era um crente, um judeu, um Yaldim, falando para um ímpio lá que estava matando ele. Ele falou para ele assim, falou para o rei lá assim, ó, nós temos a esperança de que um dia Ial vai nos ressuscitar. Mas eu posso garantir para você que para você não existe ressurreição, porque você é ímpio. Então, os ímpios, aqueles que não são predestinados para a vida eterna, aqueles que não são predestinados para um dia ser salvo, para eles não existe ressurreição. Então, quando a gente aprende a doutrina da ressurreição, ela se torna tremendo. E as escrituras, a gente vê o quanto as escrituras é inspirada. Você vai lá na passagem de Eliseu e vê lá, não, ele reviveu o filho da viúva. Ah, o soldado tocou no osso de Eliseu e reviveu. Não está escrito ressuscitou, porque a escritura nunca vai entrar em contradição. Então, o que acontece? Eu vi esse professor de hebraico ensinando aí no YouTube, querendo ensinar com a letra, só com o entendimento. A escritura fala que a letra mata. O espírito vivifica, mas a letra mata. O conhecimento humano, sem revelação, não adianta nada. Porque Paulo falou assim, nós, os vivos, seremos arrebatados para o encontro deles nos ares. Aí ele virou e falou assim, o apóstolo Paulo tinha esperança de um dia ser arrebatado. Ele morreu sem ser arrebatado. Primeira coisa que ele está cometendo um erro. O apóstolo Paulo vai ser arrebatado. Segundo, quando o apóstolo Paulo fala, e nós os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados. Ele tem todo o direito de falar, e nós, os vivos que estivermos lá, na hora que for acontecer o arrebatamento das primícias, pode falar, e nós os vivos que estivermos lá. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, o apóstolo Saul, ele via a igreja como um corpo. Então ele pode virar e falar, nós, que é nós mesmos, é nós que estivermos lá, porque ele faz parte desse corpo. Então ele pode estar lá no passado e falar, e nós os vivos lá na frente. Por quê? Não está entrando em contradição. Não está entrando em contradição, porque o apóstolo Paulo via a igreja como um corpo. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um membro é glorificado, todos são glorificados com ele. Então, a ressurreição vai acontecer em 3 partes: espírito, alma e corpo. É por isso que no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, diz assim, e ele nos ressuscitou. Ele nos ressuscitou. Está dizendo que Yahshua ressuscitou nós. Presta atenção. Ele nos ressuscitou. Só que já aconteceu. Colossenses 2, versículo 2 versículo 12. Para que Yahshua nos ressuscitou e nos fez assentar-se nas regiões celestiais. Aí você vai dizer, mas Romilson, mas a ressurreição ainda não vai acontecer?
por que você está dizendo aí agora que Yahshua nos ressuscitou? É porque o apóstolo Shaul está falando da ressurreição do Espírito. No dia que o Espírito do Eterno entra dentro do nosso espírito, aconteceu a ressurreição do nosso espírito. Agora falta acontecer, nós ganhamos a ressurreição da nossa alma e, por fim, a ressurreição do nosso corpo. Então, falta 2 ressurreições ainda para acontecer. A ressurreição, nós temos que conquistar a ressurreição da nossa alma e a ressurreição do nosso corpo. Se nós conseguirmos a ressurreição da nossa alma, significa que nós obtemos a superior ressurreição. Significa que nós nos tornamos vencedores, porque a ressurreição da alma é a mais difícil. A ressurreição do espírito e a ressurreição do corpo, essa já está garantida. E Yahshua já nos deu a ressurreição do nosso espírito quando nós aceitamos ele como Salvador. Ali o nosso espírito reviveu, ele ressuscitou. Ressuscitou a palavra mais correta. E agora nós estamos correndo atrás da ressurreição da nossa alma. Por fim, a ressurreição do nosso corpo também já está garantida, porque é a ressurreição comum. A ressurreição do espírito, a ressurreição do corpo, essa aí, Yahshua já conquistou por nós, mas falta ainda nós conquistar a ressurreição da alma. Então, por isso que existe essa palavra. Ele nos ressuscitou, está falando do nosso espírito. Então, irmãos, eu vou estar lendo aqui Hebreus aqui, para nós fechar com essa questão aí que eu falei para os irmãos. Hebreus 11, versículo 35. Nunca um pastor e um teólogo vai mostrar para você o porquê que isso aqui está escrito. Olha aqui o que está escrito. 11, versículo 35. Algumas mulheres reencontram seus mortos pela ressurreição. Outros foram torturados. Recusaram o resgate para chegar a uma ressurreição melhor. A tradução mais correta que fala, tem uma tradução que vai dizer assim, algumas mulheres conseguiram os seus mortos através deles terem sido revividos. Eu tenho uma tradução que fala desse jeito, através deles terem sido revividos. Mas só que a hora que chega no versículo 36, aqui no finalzinho, diz assim, outros foram torturados, recusaram o resgate para chegar a uma ressurreição melhor. Aí agora, essa palavra ressurreição aqui agora, no original, ela não é reviver, é ressurreição. Muitos homens preferiram morrer, preferiram ser torturados e ter a cabeça decapitada para obter uma melhor ressurreição. Alguma tradução sua vai dizer assim, na tradução dos irmãos, alguma delas vai estar assim, para obter uma superior ressurreição. Então, eles tinham um entendimento de que se eles morressem pelo evangelho, se eles fossem, a cabeça deles fossem cortadas pelo evangelho, eles já tinham a superior ressurreição garantida. Então, eles viravam e falavam assim, não, eu quero é morrer pelo evangelho, eu quero é ser jogado na arena para os leões comer, porque se eu morrer dessa forma, eu vou entrar no reino. Porque quem é que vai entrar no reino? Quem tem parte na melhor ressurreição, na superior ressurreição. Por exemplo, Apocalipse, capítulo 20, é o que diz aqui, ó. Só para os irmãos verem o quanto é tremendo que eu estou falando. Apocalipse 20, versículo 4 diz assim, vi então tronos, e os que neles se assentaram foi dado o poder de julgar. Vi também as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Yahshua e da palavra do Criador. Foram decapitados. E dos que não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e nem recebido a marca sobre a fronte ou sobre a mão. Eles voltaram à vida. Alguma tradução vai dizer, eles ressuscitaram e reinaram com Mashiach durante 1000 anos. Feliz e santo aquele que participa da primeira ressurreição. A tradução melhor aqui é feliz e santo aquele que tem parte na superior ressurreição, na melhor ressurreição. Aí diz, sobre esse a segunda morte não tem poder. Eles serão sacerdotes do Criador e do Mashiach, e com ele reinarão os 1000 anos. Por que eles vão reinar os 1000 anos? Porque eles foram decapitados na tribulação, porque eles não adoraram a besta, porque eles não receberam a sua marca na mão ou na testa. Aí foram mortos. Então, se eles não aceitarem a marca, não aceitarem o governo do anticristo, forem perseguidos e forem mortos pelo evangelho na tribulação, eles vão ser encaixados na turma que vai fazer parte da ressurreição do justo, da melhor ressurreição. E ela já fala, não, esse aí é diferenciado. Eles passaram pela tribulação, morreram pelo meu nome.
Morreram sem aceitar a marca da besta, sem aceitar o governo do anticristo. Então, a tribulação, ela ainda vai fazer com que muitos se tornem vencedores. Muitos crentes que estão na tribulação, muitos na tribulação vai negar. Por isso que Alcio diz, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Negarei significa que Alcio não vai dar para ele a salvação mais? Não. Alcio vai negar ele para ele ir para as trevas exteriores. Alcio vai negar o direito dele entrar no reino, mas não vai negar para ele a salvação. Por quê? Porque ele negou, ele não sustentou até o final. Então, o crente tem que negar o sistema da besta, negar o governo da besta, não pode renunciar ao nome de Alcio para poder fazer parte da superior ressurreição. Tanto que o texto está falando aqui, ó, a mesma coisa que falou em Hebreus, está falando em Apocalipse. Em Hebreus, muitos foram torturados, foram decapitados para obter uma superior ressurreição. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 e 6, está dizendo, foram decapitados, não adoraram a besta, nem a sua imagem. Ressuscitaram e passaram a reinar com Alcio durante os 1000 anos. Passou a reinar porque foi fiel até na morte, sem renunciar ao nome, sem prostrar diante do anticristo, nem receber a sua marca. Deixa eu só... É muita coisa, né, irmão, para poder falar assim. Então, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 10 e 11, o apóstolo fala assim, eu procuro ver se eu consigo alcançar a ressurreição dentre os mortos. A tradução original não é eu procuro ver se eu consigo alcançar a ressurreição dentre os mortos. É para ver se eu consigo alcançar a superior ressurreição dentre os mortos. A melhor ressurreição dentre os mortos. Paulo tinha certeza que ia ressuscitar, mas ele não tinha certeza de ter alcançado a superior ressurreição. Então, ele foi decapitado. Quando ele foi decapitado, aí ele alcançou a superior ressurreição. Então, ele falou assim, eu prossigo para o alvo, para ver se eu consigo alcançar a superior ressurreição dentre os mortos. Tem um livro que chama Cruz, Caminho para o Reino. Quem escreveu esse livro foi a Jessie Perlius. Ela, no livro, ela mostra a tradução original de Filipenses, capítulo 3, versículo 10 e 11. Ela fala assim, ó, lá ela coloca assim, eu procuro ver se eu consigo alcançar a ressurreição dos selecionados dentre os mortos. Também é correto. Outros vai traduzir, eu procuro ver se eu consigo alcançar a superior ressurreição dentre os mortos. Outros vai traduzir, eu procuro ver se eu consigo alcançar a melhor ressurreição dentre os mortos. Então, Paulo estava em busca não da ressurreição comum, porque essa aí ela é para todos os crentes. Ele estava em busca da superior ressurreição dentre os mortos, a ressurreição dos selecionados dentre os mortos. É as primícias, é os vencedores. Por quê? Porque quem alcançar a melhor ressurreição, a superior ressurreição, vai reinar. Quem não alcançar vai para as trevas exteriores. Então, tem uma diferença aí, que não é ensinado nas denominações. Você nunca vai ver eles ensinar isso na denominação. Que existe essa doutrina da ressurreição, da superior ressurreição, de que os ímpios não ressuscitam. Então, eu creio que deu para os irmãos entender essa questão aí. A questão que eu falei com os irmãos, do fermento, o fermento, ele arrebenta tudo. Quando eu pego aqui Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 e 5 e 6, o versículo 5 fala assim, os outros mortos, contudo, não voltaram à vida até o término dos 1000 anos. Isso é acréscimo. Essa Bíblia aqui, eu vou mostrar cá para os irmãos. Chama Peshitta. Essa Bíblia aqui é a Bíblia Peshitta. Nela está assim. Ó, vou ler aqui para os irmãos ver. O versículo 4 do Apocalipse. Capítulo 20, versículo 4. E vi os tronos e sentaram sobre eles. E o juízo foi dado a eles. Também vi as almas daqueles que foram mortos por causa do testemunho de Alcio e por causa da palavra do Criador. E os homens que não adoraram a besta selvagem, nem a sua imagem, nem receberam a marca em sua testa, nem em sua mão. E viveram e reinaram juntamente com o seu Machia esses 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Tá vendo? A Bíblia Peshitta, ela tira essa parte, onde fala assim, ó, e o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Isso é um acréscimo. Nessa tradução aqui, ó, das Testemunhas de Jeová, coloca entre colchete. A tradução Novo Mundo coloca entre colchete.
Então, mostrando o quê? Mostrando que é um acréscimo. Por quê? Porque esse versículo e o restante dos mortos não voltaram à vida até que se completam os 1000 anos. Esse versículo de colchete é que os pastores e os padres, os teólogos, usam para poder criar a doutrina de que os ímpios vão ressuscitar no final dos 1000 anos. Só que os ímpios não vão ressuscitar no final dos 1000 anos. Por que os ímpios não vão ressuscitar no final do milênio? Por que eles não vão ressuscitar no dia do trono branco? Por que eles não vão ressuscitar? Porque não tem ressurreição para eles. A alma deles vai ser tirada lá do Hades, lá da morte, lá do inferno. Vai ser colocada diante do grande trono branco. A alma e o espírito. Eles vão estar despidos, sem corpo. A alma e o espírito tem mais ou menos o formato do corpo. Vai ser colocado lá diante do trono branco. Não vai ser ressuscitado. É tanto que os irmãos podem ver que o texto está dizendo assim, ó, e os mortos, vi então o grande trono branco. Aí vai dizer, ó, o céu e a terra fugiram de sua presença, sem deixar versículo. Vi então os mortos, não é os vivos, não, porque eles não ressuscitou. Vi então os mortos, a alma e o espírito deles lá diante do trono. Grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram seus livros. Também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos, foram então julgados conforme a conduta, a partir do que estava escrito no livro. Por que mortos? Porque não ressuscitou. Já os crentes vão ser julgados no tribunal do Mashiach? Vai, mas porém vão ser julgados já no seu corpo de glória. O crente, para ser julgado no tribunal do Mashiach, primeiro tem que ser ressuscitado. Aí ele vai ser levado para o julgamento do tribunal do Mashiach. O Mashiach vai julgar os crentes. Agora, esse aqui não. Esse aqui é o julgamento do grande trono branco, depois do milênio, onde o Zico vai ser julgado. Julgado para quê, homem? Julgado para poder o Eterno mostrar para eles que o nome deles não está no livro da vida, vai mostrar para eles toda a ruindade que eles fizeram na terra, matou, estrupou, cortou cabeça, fez tudo de ruim para ser jogado aonde? No lago de fogo, que é muito pior do que o inferno. O lago de fogo é muito pior do que o inferno. É tanto que o próprio inferno vai ser jogado lá dentro do lago de fogo. Então, ele vai ser jogado lá dentro do lago de fogo. Aí eles vão queimar eternamente fora do seu corpo, despido. O espírito e a alma deles é que vai pagar o pato. Mas não vai receber corpo de glória. Ele vai ser jogado despido lá dentro. Por isso fala, os mortos foram jogados lá dentro. E os irmãos podem ver aqui que fala a morte e o Hades, a morte e o além, o Hades, o inferno, foram lançados dentro do lago de fogo. A morte, o Hades, o inferno, entregou os mortos que nele estavam. A terra vai entregar o corpo dos crentes. Porém, aqui não tem a terra entregando nada. Quem está entregando aqui é o Hades, a morte e o além. Porque não existe ressurreição do corpo. A ressurreição do corpo acontece através da terra. Nós somos feitos do pó da terra, e ao pó da terra nós tornaremos. E do pó da terra também nós vamos voltar. Vai voltar, porém, vai voltar no corpo de glória. Por isso o livro de Isaías fala, os que habitam no pó da terra ressurgirão. Por isso nós lemos Daniel, muitos que dormem no pó da terra, está falando do nosso corpo voltando, transformado. O corpo foi feito do pó da terra e vai voltar, só que vai voltar transformado, glorificado. Então, eu não vou nem entrar aqui na questão dos predestinados, não, senão vai tomar muito tempo. Depois, outro dia, nós fazemos um vídeo aí falando sobre os predestinados.